galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Hoje a gente vai ter uma aula aqui através desse desenho sobre as camadas da atmosfera terrestre. Aqui a gente tem o nosso planeta Terra. A sua atmosfera ela pode ser dividida em 5 camadas, mais comumente sendo feita essa divisão através da temperatura que aumenta conforme a sua altitude. Essa é a primeira camada, conhecida como toposfera, é a que mais se aproxima da nossa superfície terrestre e onde formam todos os fenômenos meteorológicos devido à grande concentração de vapor de água, e também é nela que trafegam aviões de carga e aviões de passageiros. A segunda camada é conhecida como estratosfera. Ela faz limite entre a toposfera e a mesosfera e é nessa camada onde se encontra a camada de ozônio e onde circula a maioria dos aviões a jato. A terceira camada é chamada de mesosfera e ela é uma camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera. A sua temperatura apresenta uma queda conforme a sua altitude aumenta, podendo chegar a menos 90 graus Celsius. É considerada a mais fria das camadas, e essa redução de temperatura se deve ao fato de que a mesosfera abaixa a concentração de moléculas em decorrência de redução de calor que provém da camada de ozônio. Vista que, quanto mais se eleva a altitude, mais o ar se torna rarefeito. E é também nessa camada onde ocorre a combustão que fragmenta os meteoritos, evitando que eles cheguem à superfície terrestre. Essa penúltima camada pode ser chamada tanto de termosfera quanto de ionosfera, devido à grande concentração de íons, que são partículas carregadas de eletricidade que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. O ar nessa camada é extremamente rarefeito com predominância do gás hidrogênio, e é nela onde ocorre o fenômeno chamado de aurora boreal e onde orbitam os ônibus espaciais e alguns satélites. Na última camada, ela é chamada de exosfera e ela faz limite entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. O ar dessa camada é extremamente rarefeito, sendo composto por metade de gás hélio e metade de hidrogênio. As temperaturas dessa camada podem ultrapassar os 1000 graus Celsius, e essa elevação de temperatura requer que as naves espaciais sejam construídas com material altamente resistente à temperatura para que possam atravessá-la. E nela também orbitam alguns satélites artificiais. Como anteriormente citado, na estratosfera fica localizada a camada de ozônio que possibilita o efeito estufa, e é dela que vamos falar agora. Em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos falar sobre o efeito estufa e sobre o aquecimento global. Só que eu já adianto que o efeito estufa ele ocorre de forma 100% natural aqui no nosso planeta Terra. Mas afinal, o que ele é, como ele funciona? Calma que eu vou explicar. Basicamente, a camada de ozônio que fica localizada na estratosfera age como uma barreira. Quando a radiação solar bate na nossa atmosfera terrestre, essa camada de ozônio tem o papel de impedir que toda essa radiação saia e mantenha o nosso planeta aquecido, possibilitando a vida no planeta. Tá, mas como que ele acontece? Acontece basicamente porque os gases do efeito estufa formam como se fosse uma espécie de cobertor do nosso planeta, impedindo que toda a radiação solar que entra se dissipe. E esses gases são principalmente o dióxido de carbono e o metano, o CO2 e o CH4. Apesar do dióxido de carbono ser absorvido por processos naturais, como a fotossíntese, a gente está tendo uma concentração muito grande dele na nossa atmosfera, o que anda piorando o efeito estufa. E essa piora ela vem basicamente de ações humanas, como o desmatamento, as queimadas, o acúmulo de lixo e principalmente a emissão de gases tóxicos na nossa atmosfera pelas grandes empresas. Isso gera diversas consequências para o nosso planeta, inclusive que nos afeta diretamente, como, por exemplo, o aquecimento global, que é um dos mais sérios, que gera o derretimento das calotas polares. E como consequência também podemos citar algumas alterações climáticas, como, por exemplo, as ondas de calor que nós vimos no ano de 2023. E por fim, como nós podemos combater esse efeito estufa que gera o aquecimento global. As duas principais formas são o reflorestamento e o investimento em fontes de energia renováveis, mas também alguns outros, como, por exemplo, preferir usar o transporte coletivo ou um transporte individual, por exemplo, uma bicicleta, investir na educação ambiental e consumir de forma consciente e responsável. Desde que cada um faça a sua parte, o aquecimento global tem como melhorar.